Olá, eu sou Jana Carlos, um dos fundadores aqui do canal Investindo no Básico, e hoje nós vamos dar continuidade ao processo semanal que nós estamos fazendo de uma análise de como foi a economia semanal, os principais fatos que aí movimentaram e podem movimentar o mercado no futuro. Olá, sou Miguel, também do canal Investindo no Básico, e a gente vai fazer um resumo aí semanal, econômico-político. Falando aí, semana passada, a primeira-ministra lá do Reino Unido, a Liz Truss, ela não resistiu à crise e acabou renunciando ao cargo de primeira-ministra após 45 dias apenas. E quais foram as explicações dadas aí por que ela ficou menos tempo? Principalmente foi o pacote fiscal que ela tinha em mãos, que ela queria implantar lá na Inglaterra. E esse pacote fiscal tinha como objetivo reduzir os impostos para empresas. Isso não veio, isso o mercado não gostou e pela primeira vez lá no Reino Unido, o Banco Central da Inglaterra da Inglaterra teve que intervir no mercado de títulos, teve que ajeitar o pacote fiscal, teve que cancelar, na verdade, e fazer outro novamente. Então, por causa disso aí, ela foi pressionada a sair no período recorde de 45 dias. E ainda não foi divulgado o novo pacote fiscal aí, o novo primeiro-ministro aí do Reino Unido. Ele pediu mais tempo, porque por conta dessa transição, dessa parte curta aí da Alice, e ele pediu mais tempo para poder estar trazendo o pacote econômico dele. Então, o novo primeiro-ministro que assumiu aí o cargo da Liz Truss foi o Rishi Sunak. E de onde vem a principal pergunta quando ele assumiu lá? Ele é descendente de indiano e a esposa dele é de origem indiana e os dois são milionários, né? Falando em relação à libra, mas em termos de reais, Bilionários. se a gente fosse converter a fortuna deles em reais, eles seriam bilionários. E o que chamou a atenção aí do Rishi Sunak, além dele ser eu acredito que foi um primeiro-ministro que tem descendência de fora do Reino Unido, o que chamou a atenção foi que a fortuna dele é maior do que o do rei Charles III. Ou seja, ele tem mais patrimônio do que o rei Charles III. O patrimônio dele pessoal é avaliado em 4,5 bilhões de reais, enquanto o do rei Charles III aí é um pouco menos de 4 bilhões, que ele tem um expertise nessa parte econômica, que é tudo que o Reino Unido está precisando hoje lá. Uma coisa que chama a atenção que Jenny falou anteriormente, que foi um dos motivos que levou a Liz Truss pedir renunciar, né, e o Sunak assumir, que foi o pacote fiscal dela, que era um pacote fiscal expansionista. E pacotes fiscais expansionistas, eles são pró-inflação, né? Então, esse pacote fiscal de corte de impostos, o que poderia acontecer? Poderia descontrolar ainda mais uma inflação tão alta lá no Reino Unido. Lá no Reino Unido, segundo o gráfico que está aí, em 2022, só para você ter ideia, a última grande inflação aí no Reino Unido foi perto de 1990, mas foi menor do que a de agora, que está em torno de 10,1% ao ano. Até o mês passado estava em 9%. E na década de 70, como a gente falou, em relação também aos Estados Unidos, que nessa época, por causa de motivos de guerra e tudo mais, o mundo, né, os Estados Unidos estava com inflação super alta, assim como o Reino Unido. Tirando esse período agora de 2022, após a pandemia, lá a inflação era próxima a 1%, os juros eram negativos, juros reais, mas agora não, a inflação está muito alta e o que vai acontecer é que os bancos centrais estão aumentando as taxas de juros para segurar essa inflação. E o que a Liz Truss, quando ela assumiu o cargo dela, ela fez um pacote que ia de encontro a isso. Ou seja, provavelmente a inflação ia aumentar mais e poderia se perder o controle do valor da moeda e da inflação. Isso, um país que não controla bem a inflação, é um país que começa a gerar menos riqueza, que a população mais pobre ela começa a ter problemas em relação ao consumo dela, aumenta a pobreza.
E isso é um ciclo vicioso que para você segurar depois, posteriormente, é muito ruim. Então, Liz Truss, ela foi obrigada a sair por causa desse pacote. Ela perdeu a autoridade dela lá no Reino Unido. E o Sunak veio para tentar resolver isso aí. Ele ainda não tem um pacote fiscal. Então, como você falou, Miguel, que ela apresentou um pacote expansionista para um momento em que estamos com a inflação muito alta. Quando um país ele está com a inflação alta, o recomendado é um pacote econômico contracionista. Por quê? A inflação alta, a demanda pelos produtos é muito alta, os preços eles começam a aumentar. Então, se você coloca um pacote expansionista, ou seja, joga mais dinheiro na economia, as pessoas vão estar comprando cada vez mais, porque vão estar com mais dinheiro circulando ali na economia, os preços vão aumentar cada vez mais, e com isso a inflação vai tender a uma elevação. Se a inflação está alta, o indicado pelos pacotes econômicos é o contracionista, ou seja, diminuir a quantidade de dinheiro em circulação para que haja um controle dessa inflação, ou seja, dos preços da oferta e da procura lá de produtos, e com isso os preços comecem a cair ou se manter estável, parem de subir, para que a inflação entre em controle e você mantenha ali a estabilidade. E um dos pontos que podem acontecer para fazer o controle da inflação, ou é elevando a taxa de juros, ou aumentando, cortando gastos do governo. Quando você eleva a taxa de juros, os financiamentos eles se tornam mais caros. Financiamento de imóvel, financiamento de carro, o seu celular que você vai comprar, o eletrodoméstico que você vai financiar e dividir lá em 10, 12 vezes, vai se tornar mais caro porque os juros está alto. Com isso, diminui a quantidade de produtos sendo vendido no mercado. Isso vai controlar a inflação. No momento que controla, o governo começa a reduzir a taxa de juros. Taxa de juros alta não é bom para a economia, porque quando você eleva a taxa de juros, você começa a elevar essa taxa de financiamento para as empresas, ela vai diminuir a atratividade em novos investimentos, porque a taxa de juros está muito alta, ela vai pegar um financiamento no banco para fazer um prédio, para fazer uma expansão e gerar mais emprego, mas vai estar muito alto, não vai fazer esse tipo de investimento, consequentemente diminui a geração de emprego, diminui o dinheiro para as pessoas, diminui a renda e diminui o PIB, que é o produto interno bruto, que é a, a riqueza de um país. Então, esses pacotes econômicos, eles precisam ser bem estruturados, nem com muito juros, nem com pouco juros. Não pode ter muito estímulo, nem pouco estímulo. Eles precisam estar sob controle para a inflação ficar dentro do nível esperado ou dentro de um nível de segurança e com isso o país possa voltar a crescer. No Brasil, mesmo nós estamos com a elevação da taxa de juros. Se acredita que já chegamos ao pico da Selic em 13,75%. Se essa taxa de juros começar a se manter alta por muito tempo, nós vamos ter um crescimento muito baixo em 2, 3 anos futuros. Então, a inflação e a taxa de juros hoje, nós não sentimos de imediato, e sim no longo prazo, com 2, 3 anos após. Então, esse pacote econômico que a Alice trouxe foi um pacote expansionista para um momento em que a inflação está alta, então iria favorecer o aumento maior ainda da inflação. Então, essa inflação alta que nós estamos nos slides passados aí, é mais por conta dessa elevação da matriz energética. O gás natural aí ele aumentou cerca de 114%, a eletricidade mais de 60%. Então tudo isso aí influenciou para a elevação da inflação. Sem contar que com essa elevação da matriz energética, as empresas elas acabam produzindo menos. Então há uma elevação do preço dos custos dos produtos. E isso acabou tornando que as empresas elas não se desenvolvam mais, não comecem a crescer, a expandir, por conta desse elevado custo da matriz energética na Europa. Só para complementar, né? Em relação à inflação, o gás natural lá, a Europa, ela importa 90% do gás natural consumido e importa 96% do petróleo consumido. Ou seja, como houve um aumento de mais de 100% no gás natural, houve um impacto muito forte na inflação da zona do euro, porque eles importam praticamente 90% aí
do gás natural e do petróleo. Eles são altamente dependentes dessa matriz energética. Falando em relação à China, né, que é um país que a gente tem que ficar sempre de olho, é um país que mais cresceu nos últimos anos e décadas aí, puxando o mundo junto com ele e também os Estados Unidos. E hoje há uma guerra, né, uma guerra chamada guerra tecnológica entre a China e os Estados Unidos em relação a chips, semicondutores. Os Estados Unidos e a Europa, mas principalmente os Estados Unidos, é um país que tem a maior, que tem a tecnologia de ponta, a melhor tecnologia de ponta hoje. E a reportagem que está trazendo aí trazia em relação à competitividade entre eles dois. Os Estados Unidos têm muito temor, né, natural, é uma grande potência, então eles têm um temor de a China chegar ao mesmo nível tecnológico que eles. Não em relação a passar o PIB, eles não têm essa preocupação, pode até passar, mas não com a inovação tecnológica que os Estados Unidos têm, que dá uma segurança muito grande de domínio, né, tanto de domínio militar do mundo, como a gente está vendo na guerra. Então, as armas, por exemplo, um exemplo da guerra mesmo, as armas são de alta precisão tecnológica dos Estados Unidos. Então, hoje lá, o que está acontecendo na guerra? A Ucrânia, ela teve fez um contragolpe na Rússia, que praticamente ele está ganhando a guerra agora, né? Não ganhou porque não chegou ao fim da guerra. Mas lá, para cada soldado ucraniano que morre lá na guerra, morre 6 russos. Por quê? Por causa da alta tecnologia, do poderio militar que é fornecido pelos Estados Unidos à Ucrânia. Então, isso é bem visto na guerra. Então, os Estados Unidos, principalmente o presidente Biden, ele tem uma preocupação muito grande em relação à tecnologia que os chineses possam alcançar. E ele está limitando as empresas americanas a fornecer tecnologia à China. Então, tem algumas empresas que não podem mais fornecer esses produtos aos chineses por causa disso. Porque os Estados Unidos têm um objetivo de deixar pelo menos 2 décadas atrás a China em termos de tecnologia. Eles acreditam que a China está 2 décadas atrás dele. A desglobalização é isso, é em relação a cadeias de suprimento. Por exemplo, como os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande em relação a essa parte tecnológica, eles estão agora pegando e não, eles não querem fornecer esse chip, esses semicondutores de alta tecnologia que eles estão produzindo, né, mas eles não produzem em escala para eles atender a própria demanda interna. Por isso, eles têm que importar de Taiwan. Por isso que tem diz que em Taiwan tem um escudo do silício lá em Taiwan. O que é o escudo do silício? Eles fornecem chips para a China. Se a China eventualmente atacarem eles, ela vai ter problema em relação a esses chips, entendeu? Porque Taiwan que processa e que fornece os melhores chips do mundo. Os Estados Unidos estão um pouco atrás de Taiwan em relação a chips. Então, como o mundo é globalizado, globalizado significa o quê? Se você tem uma empresa lá na China, você vai montar um produto. Você não tem todos os serviços e produtos para montar o seu produto lá na China. Então, você tem que importar os chips de Tá Taiwan, dependente de algum produtos. Então, espaço. e agora o pessoal está falando que a desglobalização significa o quê? Como os Estados Unidos não querem mais fornecer, por causa dessa limitação, para assegurar o império tecnológico para eles, a própria China vai ter que desenvolver esses chips. Ela vai ser obrigada a tentar desenvolver esses chips. Então, por isso que existe o termo desglobalização. Ela provavelmente ela vai se voltar ao mercado dela próprio para tentar desenvolver essa tecnologia. Assim como já está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está pegando a empresa principal, que eu esqueci o nome lá de Taiwan, forneceu benefícios fiscais e ela já está sendo construída lá nos Estados Unidos, com um benefício fiscal, se eu não me engano, de 50 bilhões de dólares. Ou seja, praticamente ela não vai pagar imposto. Ela vai ser implantada lá para os Estados Unidos consumir esses chips produzidos já no próprio solo dos Estados Unidos. E em relação à inflação, agora, dados atuais aí a prévia da inflação desse mês, né, que é o IPCA 15 é a prévia, né, que é feita entre o 15º dia do mês anterior até o 14º dia desse mês. Então, a gente vinha de 3 períodos aí, 3 meses aí que tinha tido deflação, principalmente por causa da parte fiscal, do corte da limitação dos impostos estaduais em cima da receita bruta
dos postos de combustíveis. Combustíveis e E eletricidade. aí a gasolina, que é o principal carro-chefe aí do transporte, quando você consegue controlar o preço da gasolina, você consegue controlar bem o IPCA, porque ela vai ter um impacto muito grande em transporte, e transporte tem impacto em alimentos, então vai baratear as coisas. Então, como você cortou os impostos até dezembro, o que aconteceu? Logo imediatamente já começamos a ter deflação nesses 3 últimos meses. Mas nesse mês, esse mês que a gente está em outubro, mesmo com um corte ainda lá nos combustíveis em relação ao ICMS, já começamos a ter, né, voltar a ter inflação. E ainda e acima da projeção do mercado, né, gente? Então, nesses 12 últimos meses, 12 meses agora passados, a gente está numa inflação aí do IPCA 15 em torno de 6,85%, mas a inflação desse ano está um pouquinho abaixo de 5%. Como a gente vai mostrar no relatório Focus, a perspectiva é que termine o ano de 2022, com a inflação de 5,60. E a gente ainda está com a inflação um pouco abaixo de 5. Então, provavelmente vai É, chegar a 5,60%. até o mês de setembro, a inflação no ano está em 4,09%. E a inflação nos últimos 12 meses em 7,17%. Tinha uma expectativa inicial da inflação no ano de 2022 ficasse acima de 7%, 7,5%, nessa faixa. Por conta desse corte de impostos e ICMS aí que Miguel falou, houve um período de deflação aí nos meses de agosto e setembro, julho, agosto e setembro. Então houve esse período de deflação. Aí, por conta disso, nós observamos aqui no relatório Focus, que é um relatório semanal, que tem como principais indicadores a inflação. Houve uma redução aí durante 17 semanas desta expectativa da inflação para o ano de 2022, sendo que o relatório Focus divulgado nesta última segunda-feira, nesta semana, já esperou aí uma inflação em 5,6% em 2022. E por conta agora desse último IPCA 15 for, que foi divulgado na terça-feira ser maior do que o esperado, se esperava ele ficar em torno de 0,9 ou até mesmo zero, ele veio 0,16. Já se espera que nas próximas semanas o relatório Focus não tenha mais uma expectativa de queda da inflação para esse ano abaixo de 5,6, que já fique ali na estabilidade em torno de 5,6%, contando que esse IPCA 15 ele teve essa parte, ele apresentou esse aumento acima do esperado, principalmente por conta das passagens aéreas que subiram muito e a comunicação. A inflação ela é dividida em núcleos. Tem o núcleo de transporte, o núcleo de comunicação, passagens aéreas, vestuário, saúde. Então, cada um desses núcleos tem uma conta, uma contribuição no IPCA. E o que influenciou esse IPCA 15 ficar acima da expectativa que foi divulgada agora foi o aumento das passagens aéreas e de comunicação desses dois núcleos. Então, por conta disso, é bem provável que os próximos relatórios, no semana que vem, quando nós formos gravar esse vídeo, vamos ver se nós estamos certos, quer dizer, se o mercado vai estar com essa visão certa de ter uma manutenção da expectativa da inflação e não uma redução, como já vem aqui há 17 semanas. Nós tivemos a divulgação do Copom com a manutenção da Selic em 13,75. Hoje, dia 26/10, teve a divulgação, agora às 18h30, que o Copom ele manteve a Selic 13,75 por mais uma reunião. E a expectativa é que fique assim por todo esse ano. O mercado, uma parte do mercado, ele já espera uma redução da Selic no segundo trimestre do ano que vem, mas a grande maioria é a partir do terceiro trimestre, ou seja, no segundo semestre, a partir de que há uma redução. É, a última ata do Copom, que depois das reuniões que divulgam se vai manter, aumentar ou reduzir a Selic, uma semana depois eles divulgam a ata, ou seja, o que foi discutido nessas reuniões, para saber quais são as projeções futuras, o que é que o Copom está esperando. A última ata ele trouxe principalmente que iria observar como iria se comportar essa inflação durante esse período e não tinha ainda uma expectativa de começar a reduzir essa taxa Selic.
não, o mercado, eles não tinham ainda, uma visão de quando essa redução iria começar. Por conta disso, se espera que nas próximas reuniões seja mantido em 13,75. Vamos, ver aí como é que vai ficar a partir de janeiro, quando volta a cobrar esses impostos aí de combustíveis, eletricidade, saber se essa inflação ela vai ser mantida sob controle ainda após esse retorno desses impostos. Foi o que acabou diminuindo muito essa inflação, com alguns meses de deflação, ou seja, inflação negativa nesse período. Então aí vamos agradecendo, nosso muito obrigado aí por ter assistido o nosso canal até aqui. Se gostou do nosso vídeo, quiser ajudar, dá um like, compartilha com amigos e um grande abraço. Muito obrigado aí para vocês que nos seguem nas redes sociais. Nós vamos estar sempre colocando todas as semanas esse informativo semanal aí, esse resumo do que está acontecendo no Brasil e no mundo, que contribui bastante e direciona os nossos investimentos, porque tudo está interligado no macroeconomia, micro e macroeconomia, Brasil e mundo.